eu vou falar sobre, como prometido, certificação de registro eletrônico de saúde, o que há de novo na certificação V4.1, que é de 2013 e 2014. Na realidade, ela está valendo já a partir de 2013. Um pouquinho sobre mim: eu sou professor adjunto aposentado da Faculdade de Medicina da Unicamp, onde eu dirigi por 20 anos o Núcleo de Informática Biomédica e fui fundador e ex-presidente da SBIS, diretor de Educação e Capacitação Profissional. Eu estive envolvido em várias etapas da questão da certificação do software. E atualmente eu estou atuando como consultor, como presidente do Instituto EduMed, focando nessa área num programa chamado EduCert. O programa EduCert é um joint venture do Instituto EduMed, com a Sabatini Consultores Associados, e atua em 5 áreas. Na área de cursos, principalmente a formação de auditores e consultores, e para as empresas que desejam se preparar para a auditoria da SBIS e outras, a consultoria de pré-auditoria propriamente dito, e consultoria de desenvolvimento e aperfeiçoamento de registro eletrônico de saúde, PEP em geral. Além disso, estamos entrando numa área nova, que é a utilização de padrões. Já atendemos mais de 60 empresas em cursos, mais de 30 em consultorias, e das 25 certificações da SBIS já concedidas, o programa EduCert e a Sabatini Consultores Associados preparou 12, com 100% de aprovações em primeira instância. Como tem muita gente que talvez esteja ouvindo essa palestra pela primeira vez ou não tenha muito conhecimento, eu vou fazer cerca de 20 minutos, uma revisão do que é a certificação da SBIS, o processo de certificação, o escopo, quais são as suas normas principais, como que ela é estendida, pode ser estendida, como que se dá o processo de auditoria da SBIS e como você pode usar essa informação para o seu software. Para aqueles que têm interesse em atuar como auditores e como consultores, então eu posso falar no final mais um pouquinho como saber mais sobre tudo isso. E vou falar, claro, sobre o que há de novo na versão 4.1. Tudo bem, então, começando essa revisão, a motivação da certificação é basicamente tentar eliminar o prontuário em papel. Ou seja, fazer um prontuário totalmente eletrônico. Então, os vários fornecedores de soluções aqui no mercado brasileiro, no mercado internacional que estão entrando no Brasil, eles tinham uma demanda junto à SBIS por volta de 2005, 2006, que houvesse um processo de reconhecimento de como se podia fazer um prontuário sem papel de forma juridicamente válida. Isso também era um anseio do Conselho Federal de Medicina e posteriormente do Conselho Federal de Odontologia para permitir que o registro eletrônico em saúde fosse possível, mas ao mesmo tempo preservando a ética, a confidencialidade, a segurança, etc. E naquele momento ainda existe um elevado número de softwares para hospitais e consultórios sem nenhuma garantia de segurança e qualidade. O Brasil foi um pioneiro em tentar melhorar a qualidade dos registros eletrônicos de saúde utilizando a certificação, porque a ideia era conscientizar o mercado quanto à importância dessas funcionalidades básicas que o sistema de registro eletrônico de saúde devesse ter. Assim, de modo que as empresas começariam a gastar mais dinheiro, mais tempo, mais esforço para tentar melhorar a qualidade, a segurança e a eficiência. E o Conselho Federal de Medicina estava especialmente interessado em preservar a confidencialidade e a privacidade das informações de saúde dos pacientes armazenadas no sistema, e naquela altura já existia o certificado digital para autenticação e assinatura, que é a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, o ICP Brasil. Então aqui, tudo isso, o nosso objetivo era aumentar o uso da informática no Brasil com segurança, com eficiência e com eficácia. Então iniciou-se uma cooperação entre a SBIS e o Conselho Federal de Medicina, em que em 2007 foi feita uma resolução normativa do Conselho Federal que regulamentou alguns aspectos do sistema de registro eletrônico de saúde, principalmente no que diz respeito aos quesitos de segurança, proteção de confidencialidade. E já naquela época estava previsto que o Conselho Federal de Medicina emitiria certificados digitais para que os médicos pudessem se autenticar e assinar, então. E a SBIS, então, foi contratada para fazer um conjunto de normas e de requisitos que possibilitasse essa certificação do software com base na resolução. Ele, então, foi estruturado de tal forma que ele se destina genericamente a sistemas de registro eletrônico de saúde voluntária, qualquer sistema que capture, armazene, apresente, transmita ou imprima em qualquer área de aplicação, desde que a informação seja identificada, e ela é opcional, ou seja, não é obrigatória, mas pode ser que seja. Em novembro de 2014, nós tínhamos 25 sistemas certificados pela SBIS. Vocês podem achar que isso é muito ou pouco, depende do ponto de vista.
Estados Unidos já tem cerca de 600 ou 700 sistemas certificados e eles começaram depois da gente. Mas é um país aqui na América do Sul o único que tem, América Latina é o único que tem um processo de certificação. Então, essa certificação ela teve uma primeira fase em 2004, que as empresas tinham que se autodeclarar. Foi feito um manual bem elementar e 70 empresas se declararam conformes. A partir da resolução de 2007, que normatizava, então, os sistemas informatizados para a eliminação do papel, passamos para a fase 2, né, em que foram produzidos os manuais de certificação 3.2, 3.3, em maio de 2009, e 4.1 em novembro de 2013. E para que as empresas pudessem entender como é feita a certificação, foram emitidos os manuais de operacional de testes e ensaios. O correspondente ao 3.3 é a versão 1.0 de maio de 2009, e o novo manual operacional de testes e ensaios saiu recentemente, em outubro, na versão 2.0. Então agora nós temos, né, esses dois certificados manuais técnicos, que eram o 3.3 de requisitos e o 1.0 de operacional, de testes ou de ensaios, foram substituídos agora por dois manuais. Eles deixaram de ter validade e eles foram substituídos por os seus manuais correspondentes à versão 4.1 e 2.0, respectivamente. Então, o processo de certificação da SBIS é muito semelhante a qualquer processo de acreditação ou certificação ISO, ou seja, ele é feito por uma auditoria, não é você, dono do software ou do hospital, que vai dizer que seu software é aderente aos requisitos. Não pode. É feita uma auditoria por uma equipe especializada que vai examinar requisito por requisito, uma bateria de testes que testam detalhadamente cada um desses requisitos. E os auditores são membros titulares da SBIS treinados, selecionados, treinados, credenciados especificamente para isso. Com grande experiência nessa área, evidentemente. Então, a primeira coisa que quem tem um registro eletrônico de saúde deve fazer para certificar é fazer um autoexame, ou seja, analisar a documentação que está publicada gratuitamente no site da SBIS, verificar se esses requisitos obrigatórios são obedecidos, né? Sendo que os requisitos de segurança que eu vou falar são obrigatórios para qualquer categoria. Em seguida, a empresa ou a instituição deve modificar os pontos em que houve conformidade parcial ou não conformidade. Nessa fase, pode ser bem interessante obter o serviço de uma consultoria especializada em preparação para auditoria, que é, por exemplo, o que eu tenho feito desde 2010, e dessa forma a empresa precisa de alguém que ajuda. Muitas vezes não consegue fazer sozinho. Várias empresas fizeram sozinho, mais ou menos 1/3 das empresas conseguiram fazer sozinho e 2/3 tiveram a ajuda de uma consultoria especializada. Bom, então essa fase de preparação é chamada de fase de pré-auditoria. Na fase de pré-auditoria, ela tem várias subfases. A fase 1 é uma análise item a item pelo consultor dos requisitos dos scripts de certificação, segundo aqueles dois manuais. Aí na fase 2, a empresa ajusta e modifica, os desenvolvedores ajustam e modificam o software para os itens que não estão conformes. Aí os scripts são novamente reexecutados, meses mais tarde, provavelmente vai depender de quanto tempo demora para fazer essas modificações, e aí é feita então a preparação para a auditoria, a simulação da auditoria e os ajustes finais. Então quando a empresa vai para a auditoria, que é cara, custa mais de R$20 mil, ela já tem certeza que praticamente 100% de certeza que ela vai passar. Ela não deve usar a auditoria como teste. Quem fez isso, infelizmente, se ferrou. Por exemplo, se você vê a estatística de conformidade de uma empresa típica, ela não é grande, não. A maior parte das empresas, elas acham que elas têm, mas a conformidade geral é baixa. Tipicamente em torno de 50% dos itens, tá? É raro uma empresa que atinja 80%. Nenhuma empresa da primeira vez conseguiu 100% nesse exame de pré-auditoria. O consultor ele elabora um relatório, ou o consultor interno, né, ou o consultor externo elabora um relatório em que ele vai para cada requisito, ele vai dizer qual foi o resultado, se está em conformidade, se está em conformidade parcial, e dá uma recomendação. Por exemplo, aqui no NGS 10404, papéis relacionados à TI, faltou o usuário gestor de backup. Então a recomendação é que seja estabelecido esse usuário de TI. O final disso, quer dizer,
prêmio de tudo isso é o software receber um selo de certificação. Tá? Esse selo de certificação especifica quais são as categorias com que ele foi certificado e também qual a validade, que é de 2 anos, e qual foi a versão que foi utilizada, 3.3 ou 4.1, etc. O escopo da certificação é determinado por categorias de enquadramento. Então, hoje nós temos 5 categorias: assistencial, ambulatorial, sistema de apoio ao diagnóstico e terapia, gestão de eletrônica de documentos, GED e TIS. Na versão 4, só tem hoje assistencial ambulatorial, não tem GED completamente, somente a parte de certificado digital, não tem mais TIS, porque tem a versão 3.3, e não tem ainda o SADT. E tem os níveis de garantia de segurança, que são chamados de NGS, NGS 1 e 2. Então aqui vocês estão vendo esse modelo de bolos, que o NGS 1 que está aqui embaixo é o que todo mundo tem que fazer. É obrigatório em todas as categorias. O NGS 2, que é o uso do certificado digital para assinatura digital, é opcional. E o ambulatorial e o assistencial são opcionais também. A gente diz que eles são requisitos de estrutura, conteúdo e funcionalidade. Os componentes do SRES têm que ser identificados nessa certificação. Ou seja, você tem que certificar ele para um sistema operacional específico de arquitetura e sistema de diretórios. E vocês têm que declarar isso para a certificação. Tá? Mas como que eu faço para, por exemplo, se eu tiver para mais de um sistema operacional? Isso a gente chama de componentes alternativos. Ou seja, é uma lista que contém todos os SOs, todos os sistemas operacionais, RGBDs para qual ele funciona, inclusive browsers para qual ele funciona. Na eventualidade de uma aprovação na auditoria, a SBIS vai autorizar as duas listas, a principal e a alternativa. Mas ela não vai testar os alternativos, entenderam? Ela só vai testar os principais. E acredita em você que funciona para o alternativo. Acredita. Se tiver uma violação grave, você tem a sua certificação suspensa. Bem, então você tem que especificar a configuração e a versão, e a certificação vale somente para essa configuração e somente para essa versão. Aí vocês podem perguntar, pô, professor, mas e aí se a gente mexe toda hora no software, né? Como é que fica isso? Eu perco? Qualquer coisinha que eu mexo, eu perco? Não, você tem a previsão de ter pequenos ajustes e grandes ajustes sem necessidade de ter que recertificar. Então, pequenos ajustes são modificações no nome do produto, bugs que foram consertados, modificações na interface do usuário, ou qualquer adição de funcionalidade que não esteja no escopo original certificado. Enquanto que os ajustes relevantes são remoção de qualquer funcionalidade ou módulo essencial para a obtenção da certificação. Então aqui nós temos a substituição de bibliotecas, a remodelagem significativa da interface, a substituição de componentes internos, ou então, por exemplo, você mudar as rotinas de SDK do certificado digital, mudar de fornecedor, assim por diante. Por isso você pode, então, manter a conformidade, a responsabilidade é da empresa solicitante ou da instituição, e a falta com verdade pode ser considerada uma violação grave. A violação grave tem a possibilidade de cancelar o certificado, ou então proibir de submeter o registro eletrônico de saúde novamente por um período de 1 ano. Então é uma coisa séria, gente. E agora não tivemos nenhuma punição na SBIS, tá? Porque o pessoal tem respeitado todos esses elementos. O certificado vale para 2 anos a partir da emissão, ou 1 ano a contar da publicação de uma nova versão, ou o que ocorrer depois. Assim, nenhum certificado tem uma validade inferior a 2 anos. E nesse slide você vê alguns exemplos. O novo manual após 6 meses mantém 24 meses. O novo manual até após 12 meses mantém os 24 meses. Mas o novo manual após 18 meses já vai ter que recertificar. Então, quando publica durante um período de 90 dias, ainda pode fazer com base na versão anterior. E você pode solicitar também estender a configuração desde que seja obtido um novo período de validade, ou seja, até 90 dias do lançamento da nova versão. Condições para extensão. Nova configuração, nova versão, tem que ser pequeno ajuste. A SBIS avalia sem necessidade de fazer uma nova reunião de auditoria. Uso da informação sobre certificação. As referências ao estado de certificação contêm alguns dados, como o nome da empresa, do produto, a versão, ano base, tará, tará. E você ganha um selo, então, vocês já viram,
E para você, como que você pede, então, uma certificação? Tem uma série de instrumentos formais que estão no site da SBIS, como uma ficha de inscrição, um contrato de certificação, que são preenchidos e depois, então, você entra nesse processo. Como resultado, você ganha um certificado, um diploma de certificação, o selo de certificação personalizado para o seu caso. Caso seja necessário extensão, também existem documentos para isso. Então, aqui você preenche a ficha de inscrição, solicita o contrato, é atendido por ordem de inscrição, e hoje tem uma nova coisa que se chama avaliação inicial da adequação do sistema para a certificação. Quer dizer, antes de a SBIS aceitar o sistema para a certificação, ela faz um exame da adequação e aceita ou não. Então, quando você vai fazer a auditoria propriamente dita, são selecionados os auditores pela SBIS, é feito o agendamento de uma data, são 3 dias, e você monta o ambiente e o sistema. Instala em um microcomputador ou numa rede, já leva, pode acessar diretamente, ou você pode levar ao servidor, se for cliente de servidor, ou pode acessar via um emulador de terminais. Isso é feito na SBIS. Para a preparação, tanto para a consultoria quanto para a auditoria, você faz uma montagem dos cenários que são propostos no manual operacional de testes, são personagens fictícios, prontuários fictícios e um fluxo de passagem do paciente pelo ambulatório ou pela entidade assistencial, dependendo do que você escolheu, para que possa ser feito os ensaios, então. A sede da SBIS é onde é feita isso, pelo menos até hoje, participam 3 auditores sênios, e a duração varia de 1 a 3 dias. Geralmente 3 dias você vai fazer uma certificação completa. No final das sessões, é dado o parecer dos auditores. Se você não passar em algum requisito, existe a possibilidade de um segundo ciclo de auditoria. Aqui uma tabela dos preços. Vocês estão vendo que o NGS1 mais 2 mais assistencial é R$18 mil. Hoje não tem mais o TIS. A taxa de inscrição é apenas R$100. E existem percentagens de cobrança em relação à extensão, segundo ciclo de auditoria, reagendamento, assim por diante. Essa tabela está igualzinha desde 2009, pessoal, e vai ser aumentada em 2015, consideravelmente, porque são 5 anos que se passaram, tá? Então vai ficar bem mais caro. Agora, até o final da minha palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a versão 4.1. Tem que identificar para o usuário a versão certificada. A versão 2.12.108, release 2184. Nos manuais também tem que ter essa identificação. Em cada tela do software tem que ter essa identificação. Então, o sistema que for certificado é o sistema que vai ser vendido. A SBIS não examina código do sistema, não examina a fonte. O teste é feito unicamente por resultado, por desfecho de testes operacionais. Se o código mudou ou não, ninguém fica sabendo, muito menos a SBIS. Se o código alterou alguma funcionalidade diferente daquela que foi certificada, que mudou uma que foi certificada, você é obrigado a fazer uma extensão. O selo não garante a qualidade da implantação, óbvio que não. Se você assinou o contrato, você tem garantia de preço. Se você não assinou o contrato, você não tem garantia de preço. Você vai pegar o aumento. Então eu recomendo que você solicite urgentemente, todo mundo que está na fila, assine o contrato garantindo o preço atual, e a certificação também vai ter uma série de mudanças, tá? Inclusive o aumento do preço. Então solicitem antes desse período, antes de janeiro, o contrato, tá? Para que vocês congelem o preço. Então vamos ver alguma coisinha sobre o 4.1. Em primeiro lugar, é preciso entender que quem pode fazer 3.3, pelo amor de Deus, faça. A versão 4.1 ainda não está estabilizada, ela ainda deve sofrer modificações. Tá? Ela tem vários problemas que foram detectados. Isso aí vai demorar provavelmente até março do ano que vem, até fazer uma nova versão, até fazer uma consulta pública, até publicar novamente, até treinar os auditores, até fazer um teste piloto, que é obrigatório. Se vocês estão na fila, postulem fazer pelo 3.3. É o meu conselho. Vocês têm direito a fazer quem já entrou na fila. Quem assinou o contrato, especialmente. Quem não assinou o contrato não tem esse direito garantido, líquido e certo. Mas pode postular, porque a SBIS está fazendo ainda pela 3.3. E por quê também? A 4.1 é 30% mais requisitos, mais de 30% a mais de requisitos do que a versão 3.3. E alguns deles muito complicados. Até difícil de saber como que a SBIS vai testar. Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão ficar meio impressionados.
Aumentou muito a severidade da certificação. 3 dias não vão ser suficientes para testar. A consultoria, eu, por exemplo, não sei cerca para 10 requisitos como a SBIS efetivamente testa, embora tenha saído o manual operacional, não está claro. E nunca foi testado nenhuma vez. Então, aqueles que estão na fila, por favor, tentem, de qualquer forma, antes do final do ano, assinar o contrato, congelando o preço e a possibilidade e o direito de fazer pela 3.3. Então, o 4.1 alterou substancialmente a categorização do escopo. Ou seja, o NGS1, que já era obrigatório para todos, continua. Porém, o NGS1 passou a incorporar parte do NGS2, ou seja, toda a parte de autenticação do usuário usando o certificado digital passou a fazer parte do NGS1. E o NGS2 ficou apenas com assinatura e com o GED, assinatura do prontuário eletrônico e assinatura do GED. Isso é testado, efetivamente. Então, quem quiser fazer a autenticação por certificado digital vai ser obrigado a fazer, porque o NGS1 incorpora essa condição. Depois nós temos o ECF, que é a estrutura, conteúdo e funcionalidade, que é assistencial ou ambulatorial. Né? Você pode escolher um ou outro. O assistencial é mais simples, o ambulatorial é mais complexo, ou seja, ele envolve mais requisitos, o assistencial menos requisitos. E o TIS 3.2 não é mais testado, não é suportado, porque ele é muito recente e possivelmente só numa próxima versão do manual. Então, aqui algumas novidades para vocês verem. Eu não vou entrar em muito detalhe, evidentemente, porque são quase 180 requisitos, bastante complexos. Então, aqui, por exemplo, hoje já incorpora requisito para autenticação biométrica, exige a compatibilidade retroativa com versões anteriores do software, que nós não sabemos como que a SBIS vai testar isso, por exemplo. Avisar o usuário sobre o último acesso ao sistema. Os parâmetros de segurança, como tempo de expiração da senha, tempo de expiração da sessão, tamanho mínimo da senha, número de vezes que a senha pode ser repetida. Agora, eles não somente são parametrizados, mas tem também um número mínimo exigido. Em alguns casos, você tem que reautenticar o usuário, em alguns casos críticos, quando for pedir aquela função. A cópia de segurança está bem menos rígida, mas em compensação a segurança da cópia aumentou bastante. Tem que estar em repositório com controle de acesso, não pode baixar no usuário, por exemplo. Deve alertar quando o banco de dados está chegando no limite de armazenamento do disco. E uma outra que é particularmente chata é se você tem que testar se o CPF, CNPJ, CNAS, CNS, qualquer número de identidade, RG, etc., não estejam duplicados na base quando você cria um novo usuário ou um novo paciente. A auditoria ficou mais rígida, o conteúdo da trilha aumentou muito, os campos que compõem a trilha ficaram muito maiores, as operações que geram auditoria aumentaram em quase 300%, e a interface de visualização das trilhas de auditoria passa a ser obrigatória. Com relação à documentação, também aumentou a rigidez. Os manuais têm que ser em português, antes não tinha essa exigência. Você tem que ter vários manuais, uma visão geral do sistema, um manual de instalação e configuração, inclusive para componentes complementares, como base de dados, sistema operacional, etc. A forma de configuração tem que ser operação segura. Existem vários avisos de segurança que têm que ser pedidos no manual, como, por exemplo, configuração do operador de backup, no manual de segurança, e também um manual de segurança do usuário, inclusive o uso responsável do certificado digital. Esses manuais têm que ser enviados previamente à auditoria, 15 dias antes, para que eles possam fazer uma avaliação da adequação do sistema, como eu falei, para a certificação. Então, documentação é uma coisa séria. São requisitos de documentação no NGS1. Com relação ao certificado digital, como eu falei, agora nós temos um negócio totalmente novo, que é a autenticação com certificado digital, que antes fazia parte do NGS2, agora faz parte do NGS1. Então é obrigatório. Todos que utilizam assinatura com ECP Brasil devem também autenticar com ECP Brasil. Não pode usar um outro certificado digital próprio para autenticar. E também tem vários requisitos de privacidade, que inclui o consentimento do paciente, associação do consentimento de informação, acesso de emergência, propósito de uso. Não pode exportar ou importar sem que haja permissão segura, inclusive com autenticação mútua entre servidor e cliente, encriptação do canal e encriptação da base de dados. Então tem que encriptar a base de dados, tem que encriptar a transação,
O canal tem que ser seguro, a autenticação do servidor pelo cliente e do cliente pelo servidor, inclusive na web, tem que existir. Isso cria sérias dificuldades aqui para quem opera em nuvem, que muitas vezes é impossível você certificar isso, os scripts que a SBIS desenvolveu. Por enquanto, a SBIS não certifica sistemas em nuvem. Com relação à assinatura digital, todo o NGS2 ficou mais complexo, tanto em relação à normatização geral, mas principalmente com relação ao encadeamento de assinaturas, a validação do encadeamento, a assinatura de contingência por outro profissional quando a dele estiver indisponível, o aviso de pendência de assinatura e o mais sério é o selo cronológico, né? Agora tem obrigatoriedade do selo cronológico, que é o carimbo de tempo do certificado digital. Esse selo cronológico, a dificuldade, né, nem tanto você implementar o selo cronológico, os SDKs que estão por aí já contêm isso, mas é que quem fornece o selo cronológico é uma autoridade de carimbo de tempo, uma ACT, que cobra por centavos, por assinatura. Por enquanto, a SBIS está deixando você mesmo apor o seu selo cronológico, justamente para evitar os problemas de custo altíssimo que vão advir disso. Cada assinatura, cada autenticação vão ter que receber um carimbo de tempo que é fornecido por uma entidade externa via internet. Então aqui ficou bem mais complexo. Com relação à estrutura e funcionalidade, surgiram várias coisas novas também. Uma delas, você tem que registrar o método utilizado no exame e a descrição. Você tem que converter unidades de medida. Por exemplo, se você registrar a pressão arterial em milímetros de mercúrio e alguém mudar a unidade para centímetros de mercúrio, que é obrigatório desde a versão 3.3 ter a unidade de medida como opção de menu, você é obrigado a fazer uma fórmula de conversão, que vai, por exemplo, 120 milímetros de mercúrio, muda para centímetros de mercúrio e você converte para 12, ou vice-versa. Isso não é simples de implementar, porque vai ter que ter uma equação algébrica para cada situação específica de conversão. Também faixas de normalidade e atributos e contextos relativos à mensuração. Então vocês estão vendo que em campo estruturado já é praticamente um arquétipo do OPHR, sem chamar de arquétipo. Funcionalidade tem agora a função de alertas, lembretes e avisos, flexível, inclusive ele sugere usar a sintaxe de Arden. Alguém sabe o que é isso? A resolução de imagens tem que ser especificada. Informações sobre imagens também, então é como se fosse um DICOM. Registrar consentimentos informados. Registrar qual é o papel do profissional de saúde que está sendo utilizado naquele momento que ele está atendendo. Precisa haver compatibilidade entre as versões dos bancos de dados de sucessivas versões, ou seja, a incorporação automática ou não de legado. E a pior de todas, que é 28.01, é que o direito de acesso é dado aos profissionais de saúde indicados pelo paciente. Então, terminando, pessoal, qual que é o futuro da certificação da SBIS-CFM? Novas categorias previstas como GED e ACADT, internação hospitalar, os requisitos ECF vão ser totalmente remodelados em conformidade com ISO, desculpe, não é isso, é ISO, International Standard Organization, e também a interoperabilidade e o uso de terminologias padronizadas, que por enquanto só é obrigatório usar o CID, mas o governo adotou uma série de outros padrões que possivelmente vão passar a fazer parte da certificação do SBIS. Bom, e como eu disse, no futuro, certificação de práticas e processos. O Ministério da Saúde, numa portaria 2011, propôs vários padrões, como OpenHR, HL7, SNOMED-CT, HL7-CDA, DICOM, LOINC, ISO 13606, IHE-PICS, CIAP2, que não tem ainda, que ainda não são usados no Brasil. Alguns deles são imensamente problemáticos, né, como o SNOMED-CT, que é muito grande e ainda não foi traduzido. Porém, se eles realmente adotarem oficialmente, quer dizer, tornarem obrigatório, o que não é ainda, provavelmente a SBIS vai seguir atrás e vai implementar também um novo manual que tenha requisitos de interoperabilidade. Se a SBIS não fizer isso, nós lá no Instituto HL7 pretendemos fazer, certificar para interoperabilidade, como é feito nos Estados Unidos hoje. Bem, então, frente a todo esse novo conhecimento que vem sendo acumulado há um certo tempo, tanto as empresas quanto as pessoas necessitam de formação e capacitação. Então, com esse fim em mente, o Instituto EduMed, em associação com a Sabatini Consultores Associados e com outras empresas também, como a Avesta, oferece cursos de introdução e de capacitação na área de certificação de software em saúde.
tanto pelo processo SBIS-CFM quanto por outros processos também. Nossa intenção é entrar não somente nessa área de introdução aos padrões, aos registros eletrônicos, segurança, confidencialidade, etc., dentro de um foco que procura dar então esse treinamento tanto para os desenvolvedores quanto para os gestores. Então nós temos um curso inicial de introdução à certificação de sistema de registro eletrônico de saúde, que até 2010 foi ministrado pela SBIS e que desde então é ministrado pelo Instituto EduMed. Foram cerca de 12 cursos já realizados em várias cidades, e aqui vocês veem o programa dele que propõe uma introdução à certificação, a segurança dos registros eletrônicos de saúde, análise dos requisitos bastante detalhada, um a um, em profundidade, com aulas práticas durante o curso, de uso do certificado digital, análise de requisitos NGS1, NGS2, estrutura, conteúdo, funcionalidade, GED e TIS. E também uma ampla exposição de como são os procedimentos de auditoria da SBIS e como se preparar para ela. São 2 dias, com 16 horas presenciais e 8 horas à distância, e dispõe de um site bastante completo, com muito material complementar, para que todos possam aprender em profundidade. Existe um site de inscrição na internet, que vocês estão vendo aqui, www.edumed.org.br/cursos/certificação-cps.html, onde pode ser feita a inscrição para o próximo curso que será realizado. Normalmente são realizados 4 ou 6 cursos por ano. Muito bem, então com isso eu termino minha apresentação, agradeço a sua atenção, espero que tenha aprendido bastante. E fico à sua disposição para qualquer coisa que você precise ou a sua empresa na área de certificação de software. Ok? Muito obrigado e até breve.